tudo bom? Olha só, vamos lá. Vamos dar uma sequência aí na sua preparação. E eu trouxe um assunto bom de pegar ponto em prova. Bom. Esse aqui é bom para pegar ponto em prova. Fácil. Qual é que nós temos aqui? Nós vamos ter aqui. Vou já mostrar para você aqui. Código de ética do TJ Pará. Tudo bem? Então aí vamos falar hoje de ética. De ética. Eu sempre digo assim, se você acha que tá certo, tá certo. Se você acha que tá errado, tá errado. Tá errado mesmo. E acabou. Ética. É fácil. Se sendo fácil já é tão difícil de ser aplicado, né? Imagina se fosse algo complexo. Ética é fácil, é objetiva. E a gente vai entender o porquê agora. Então, primeiramente, antes da gente iniciar, a gente tem que fazer a diferença entre ética e moral, tá? Então, se eu vou fazer a diferença para você aqui, algo que eu quero que você já sinalize aqui. Elas não são sinônimos. Elas não são sinônimos, tá? Então, o que acontece? A ética, ela é a ciência que estuda a moral. Então, toda ciência tem objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da ética? É a moral. Se a ética é uma ciência, a ética ela é objetiva. Ela é objetiva. E a ética, ela é imutável. Ela não muda no tempo e no espaço. Então, qual é a intenção da ética estudar a moral? Cara, porque a moral, ela é individual de um grupo, ou até mesmo do indivíduo. Ela é subjetiva. E ela se modifica no tempo e no espaço. Vamos entender isso daqui, galera? A grande função da ética, guarde isso daqui, é orientar a conduta humana para que nós possamos viver em sociedade. Galera, tu acha que vai dar certo todo mundo agindo aquilo conforme acha melhor? Aquilo que eu acho certo e você acha errado? Aquilo que a gente diz, não, aqui, eu acho que isso pode. Olha, para mim não tem problema. Isso é moral, o que é de cada indivíduo, de cada grupo, de cada sociedade. Mas não dá para todo mundo viver com o seu achismo, com a sua verdade. Então precisa existir algo que seja uma barreira, uma orientação da conduta humana. Por isso que o código de ética, ele vai te dizer o que você deve e o que você não deve fazer para conseguir conviver em sociedade, dentro da sua profissão, dentro de um órgão público ou de alguma outra coisa. A ética, ela é autônoma. Guarde isso daí, ela é autônoma. A ética, ela é por si só. Então, não existe ninguém meio ético. Ou você é, ou você não é. Por isso que a ética no serviço público, ela permite que o que a gente pratique fora do local de trabalho venha a somar ou a subtrair da nossa conduta. A moral já é diferente. A moral, ela se modifica no tempo e no espaço. Então, a ética vai estudando a moral para criar balizadores para que cada um, com a sua verdade, com a sua crença, consiga conviver melhor em sociedade. Tudo bem? Então, quando a gente entra na ética no serviço público, vão existir balizadores que vão dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Galera, lembra que eu te falei? O que é ético num lugar vai ser ético em outro. Então, é muito difícil você ter códigos de éticas que vão se conflitar. Não existe isso, porque a ética ela é universal. Tudo bem? Ela é universal. Tudo bem? Então, por exemplo, eu sou administradora e eu prestei o código de ética dos administradores. Eu sou também servidora pública, prestei o código de ética do serviço público. Em nenhum momento o meu código de administrador vai se chocar com o código da administração. Mas a moral pode se chocar. Quer saber? Vou te dar um exemplo. Andando aqui por Belém, né, você já deve ter visto um comunicado muito interessante. E quando eu vou para o caminho de casa, às vezes está escrito assim, ó, é proibido roubar na comunidade.
Entendeu? É proibido roubar na comunidade. Tu quer saber onde eu moro? Chuta aí, Jurunas, Guamal, Sacramento. Entendeu? Só bairro bom. Entendeu? Então, por exemplo, é proibido roubar na comunidade. Cara, olha o que tá escrito ali. Para aquele grupo, eu posso roubar. Eu posso roubar, desde que não seja o que? Na comunidade. Isso é moral. Porque numa sociedade, roubar é proibido em qualquer lugar. Então, tu já pensou, se a gente convivesse com pessoas, olha, pra mim roubar é inadmissível em qualquer lugar. Pra outra pessoa, não. Eu posso roubar onde eu quiser, desde que não seja aqui dentro da minha comunidade. Não dá. Se cada um fosse viver somente daquilo que acha melhor pra si, não ia dar certo. Por isso que a ética estuda a moral e cria orientações para a conduta humana. Dessa orientação, você tem que entender que a ética nunca vai chegar a contemplar toda a possibilidade da ação humana. Por isso que a ética não é uma prescrição, por isso que a ética não é um normativo legal. Ela pode se revestir através de uma instrução, mas a ética em si, ela vai orientar a conduta humana. Sabe por quê, galera? Porque uma hora você vai dizer assim, cara, não é possível que alguém faça isso. Cara, vai aparecer alguém e essa pessoa vai te provar que ela é capaz de fazer aquilo ali, porque existe bênçãos para tudo que é lugar. Então, por isso que a ética nunca vai contemplar a essência de uma relação humana. Então, ela orienta a conduta humana para que a moral de cada indivíduo fique contida daquilo que se deve e que não se deve fazer para vivermos em sociedade. Beleza? E aí, algumas coisas eu vou te passar sobre ética no geral, antes da gente entrar ética no geral. É a ética geral, é a ética do serviço público em caráter geral. Vou te passar algumas orientações aqui para a gente entrar no código. Ó, os valores éticos sujeitam-se a aspectos sociais e culturais, razão pelo qual são mutáveis. Errado. Não é a ética que é mutável, é a moral. Ética e moral não são sinônimos, já gostei. Sendo esta última quem? A moral, objeto de estudo da primeira, que é a ética, que por sua vez poderia ser definido como ciência da moral. Certinho até aí, a ética é a ciência da moral, estudando a melhor forma de orientar a conduta humana. Bora lá. A ética pode ser aplicada em praticamente todas as nossas ações. Em algumas, ela terá um peso maior que em outras, e o importante é buscar agir de acordo com os princípios morais e valores alinhados ao que consideramos mais justos para nós e para os outros. Isto é, pensar no que faz mais sentido para o contexto e a melhoria de todos, e não apenas para o nosso próprio ganho pessoal. Veja que isso é a ética, orientar a conduta humana para vivermos em sociedade. Com base na reflexão, avalie as afirmativas se são falsas ou verdadeiras. No ambiente de trabalho, a ética é fundamental, ok, para garantir um ambiente saudável e produtivo. Verdadeiro. Agir de forma ética pode ser ter uma postura respeitosa em relação aos colegas, clientes e fornecedores, manter confidencialidade das informações e evitar conflitos de interesse. Verdadeiro também. A ética envolve tomar decisões justas, cumprindo as leis e normas regulatórias e considerando o impacto de nossas ações em relação ao outro. Verdadeiro também. Galera, repara que você consegue responder essas questões para mim sem ao menos ter lido o Código de Ética do TJ, sem ao menos ter lido qualquer código de ética. Você consegue responder essas questões porque você sabe que isso é o certo, você sabe que isso é o correto. Então, quando você for ver o código do TJ Pará, que é a ética específica, por que específica? Porque foi criada e regulamentada para um segmento específico. Ela não vai se chocar com nenhum outro conceito de ética que pode acontecer. E por que eu estou te falando isso? Porque, galera, é impressionante como, às vezes, quando vem a matéria de ética no edital, ela vem ética no serviço público e geralmente depois pede o código de ética. É impressionante como às vezes a prova joga alguns conceitos de ética no serviço público e não citam de onde elas estão tirando. Quando você estiver diante da ética geral, que ele quer saber o que é a ética no serviço público como um todo, boa parte dos fundamentos dele, ele vai buscar do decreto 1171 das regras deontológicas. Por isso que eu te falei, professora, mas o 1171 é um código do Poder Executivo Federal, certo? Mas ele pode pegar alguma coisa ali e aplicar no concurso estadual tranquilamente, porque eu te falei que a ética não se choca, a ética ela é universal. Então, a gente aprende a ética específica, que é aquela que a gente vai aplicar diretamente para o TJ,
A gente precisa ter o conceito da ética ampla, que é aquela que foi tirada do decreto 1171, que as bancas, meu amigo, às vezes não estão nem aí. Ela pergunta para você. Beleza? Então já identificamos o que é ética e o que é moral. Vimos aqui já algumas coisas no item 3 aqui sobre o que seria, né, ética aceitável dentro das profissões, dentro da sociedade, tranquilidade. E aí a gente entra agora, depois que a gente aqueceu, para a ética específica. Por que essa aqui é ética específica? Porque ela foi criada para ser aplicada dentro do TJ Pará. Tudo bem, do TJ Pará. Ah, professora, é possível um outro órgão pegar esse código de ética e fazer diferente? Não, não pode. Por quê? Porque toda a ética ela segue a mesma linha, orientar a conduta humana. Então, bora ver o que o TJ escolheu como melhor para os seus servidores viverem em condições saudáveis e assim exercer suas atividades laborativas em prol da sociedade. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Este código estabelece os princípios e normas de conduta ética aplicáveis aos servidores do TJ. Aí, olha só, sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares. Ou seja, a ética não se esgota por si só. Apesar da ética ser autônoma, ela não precisa de nenhum normativo para ser aplicada, apesar dela se revestir, se você tiver outra penalidade a ser aplicada com a ética, ela não, em nenhum momento, ela vai se chocar. Não existe alguma coisa que a ética resguarde que vai ser uma infração em outro ordenamento que ela vai te isentar, na verdade. Se você errou na ética, provavelmente você vai sofrer interferência em outros ordenamentos jurídicos. Claro que eu não vou ler o código na sua essência, vou pegar os pontos onde possivelmente vem pegadinha em prova. Segue comigo aqui, ó. Para fins de aplicação desse código, considera-se servidor quem exerce a cargo efetivo ou cargo comissionado, inclusive como temporário, requisitado ou cedido. Beleza? Então, eu quero que você entenda aqui que, de um modo geral, esse código, o conceito de servidor público do Código de Ética, galera, ele vai ser super parecido com o conceito de servidor do Código Penal. É o conceito amplo. Na verdade, a aplicação desse código, ele vai acontecer a todo e qualquer agente que execute atividade em nome do poder público. Em nome do poder, vou colocar aqui, do poder judiciário do TJ Pará. Qualquer um. Servidor, comissionado temporário e requisitado cedido. Galera, estagiário pode também. Ah, professora, mas como? Cara, vem da ética geral, principalmente do 1171. Toda e qualquer pessoa, cara, vai ver se for sua prova. Toda e qualquer pessoa que execute atividade em nome do TJ Pará ou qualquer outra atividade em nome da administração pública pode ser aplicado o Código de Ética. Beleza? No ato da posse, o servidor deverá ser prestado compromisso de cumprimento das normas de conduta ética. Atenção, é na posse. O que ele vai fazer? Trocar pela nomeação ou trocar pelo exercício. Então, é a posse. Dos princípios e valores fundamentais. Cara, aqui a gente não tem muito o que fazer a não ser memorizar, né? São princípios e valores fundamentais a ser observados pelo exercício de cargo ou função. Supremacia do interesse público, preservação da defesa do patrimônio público, de acordo com as normas éticas, cidadania e responsabilidade socioambiental. Beleza? Aqui no item 2 pode vir uma seguinte pegadinha. Legalidade, impessoalidade, moralidade, ele fala de transparência, tá? Ele pode fazer aqui, ó, não confundir com o NIMP, tá? Porque ele vai pedir, se ele pedir, ele vai pedir letra da lei. Aí você tá no automático, legalidade, impessoalidade, moralidade. Publicidade e eficiência. Não, o NIMP não está previsto expressamente aqui. Ele é acionado porque vem da Constituição Federal, mas como a prova vai te pedir letra da lei, tem que lembrar, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência. Honestidade, dignidade, o respeito, decoro e boa-fé, reconhecimento e respeito à diversidade individual e cultural, qualidade, eficiência e equidade dos serviços públicos. Outro, né, continuando. Independência, objetividade e imparcialidade. Aqui, a pegadinha em prova, é só você não esquecer esse in, tá? Por quê? Provas, geralmente a ética ganha ponto da gente por questões volumosas. Então, tu tem que tomar cuidado, que às vezes você jurou que leu imparcialidade, estava escrito o quê? Parcialidade.
Então, às vezes, o erro ele vem aqui, mas ele vem não porque você não sabe, porque a sua vista estava cansada e passou. Então, quando ele fala independência e imparcialidade, leia com calma para garantir que ele colocou o prefixo certo. O sigilo profissional, competência e o desenvolvimento profissional. Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores serão pautados na avaliação de natureza ética de modo a harmonizar as práticas pessoais com valores institucionais. Ou seja, ele não vai pedir para você anular tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você pratica. Mas para vivermos em sociedade, nós temos uma orientação da conduta humana. Beleza? Das vedações, né? Cara, tem muitas vedações e, assim, ficaria até monótono ficar falando das vedações, porque toda vedação tem uma linguagem negativa. A vedação pode aparecer com a sua prova, como escrito assim, ó, é defeso. Se você vir na prova a linguagem defeso, é uma vedação, tá? É uma vedação, é uma proibição. Então, cara, fica até, né, fica até chato te perguntar, tipo assim, tu pode chegar atrasado? Não, você não pode, é o quê? É uma vedação. Pode levar documento da instituição sem autorização do chefe? Não, você não pode o quê? Uma vedação. Entendeu? Mesma coisa se for um dever. Tu deve ser assíduo? Oh, tu deve. Assiduidade, eu tenho que ser, é um dever. Pontualidade, é um dever. Então, destaquei algumas coisas aqui que possivelmente podem criar pegadinha que são específicas do TJ. Uma das coisas que sempre é caso crítico eu recebi um brinde, eu recebi um presente. É da administração pública. Você já viu alguns casos, aí, algumas polêmicas sobre alguns presentinhos que foram recebidos aí. E a gente vai entender como é que o TJ se posicionará se você recebeu algum brindezinho. Olha que legal. Não se inclui nas vedações deste artigo brindes que não tenham valor comercial e distribuído por pessoas e entidades de qualquer natureza, a título de cortesia, propaganda e divulgação habitual, ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, sei lá, um calendário, uma flor, né, um bombonzinho, alguma coisa aqui. O representante foi lá, levou um bolinho, alguma coisa, essas coisas que não tem valor comercial, não tem grana valendo aqui. Beleza, não é considerado uma vedação, pode ser recebido. Os presentes que por alguma razão não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus, também não vai sacrificar a administração pública, para servidor ou para a administração pública serão doados, isso aqui é importante, a entidade de caráter filantrópico ou setores do tribunais que tratam de aspectos históricos ou culturais. Sei lá, cara, vai dizer que tu resolveu alguma coisa aí e aí você recebeu, sei lá, você recebeu um relógio aí, Top Power Plus de Tutankhamon, sei lá, alguma coisa assim que tu recebeu aí. Tu recebeu. Pô, cara, tem muito valor aquilo ali. Tu não dá uma de doido, tu não vai poder ficar com isso, pelo amor de Deus, tu não vai poder ficar. Tá? Ai, mas eu quero. Não vai poder ficar. Não vai poder ficar. Pede outro relógio de Tutankhamon por aí, não vai poder ficar. O que tu vai fazer? Tu vai chegar e dizer, olha, ganhei, tá aqui. Aí o que vai acontecer? Se não puder ser devolvido, porque vai que gera uma ofensa, sei lá, ou vai gerar um ônus de devolver, doa-se. Doa-se para uma entidade filantrópica, ou vai compor um memorial. É isso aí. Eu só tem que saber essas duas coisas aí. Só não fica. Tu não vai estudar tanto para sofrer uma infração ética aí porque você quis ficar com o tal relógio Power Plus de Tutankhamon. Beleza, até aí? Só para ilustrar essa situação aí. Beleza? Agora, isso aqui é o que eu acredito que vem em prova. É o que as bancas gostam. Apuração de procedimentos apuratórios. Ou 2 procedimentos apuratórios. Como é que você vai apurar uma infração ética aqui? Vou te marcar onde é que vem a pegadinha. A apuração é imediata. E as bancas adoram colocar assim. Diante de tal irregularidade, a apuração será no prazo de 30 dias. Não, a apuração é imediata. Viu a coisa acontecendo? Houve ciência dos fatos, denúncia, materialidade, mediante sindicância ou o PAD. Tem que tomar cuidado que a banca pode dizer que é somente pelo PAD ou somente pela sindicância. Não é. Pode ser pela sindicância ou pode ser pelo PAD. Ah, professora, mas PAD e sindicância tem prazo para acontecer, então não é imediato. Calma. A apuração ocorre de imediato. O prazo de sindicância, que é 30, e PAD, que é 60, essas situações são para ocorrer a investigação.
Mas a apuração tem que ser de forma imediata. E eles pegam esses prazos aqui e jogam que é o prazo para apurar. Não é o prazo para apurar. A apuração ocorre de imediato. O tempo de investigação que ocorre conforme cada dispositivo investigatório solicitado. E olha só, as infrações éticas serão apuradas pela Comissão Disciplinar Permanente. Então, esse aqui é o nome, tá? Do TJ Pará. E só que tem um detalhe. Pode ser que em determinado lugar não tenha essa comissão disciplinar permanente. Então, ele pode fazer uma delegação, ou por quem for delegado. E aqui vem a pegadinha. Delegado por quem? Pela corregedoria. É bem provável que ele vai dizer que a delegação ocorra pelo presidente do TJ, pelo presidente do Tribunal de Justiça. Tá errado. Então, digamos que você está lá em tão distante, né? Então, tão distante, lá num lugar, numa comarca lá longe, e aí houve uma apuração ética. Não tem a comissão instituída lá. Então, a corregedoria vai lá e designa alguém para apurar essa infração ética. Então, é delegado. Delegada por quem? Pela corregedoria. Então, tem que tomar cuidado que a apuração ética pode ser delegada. Então, a prova será para você que é indelegável, que é uma função exclusiva da Comissão Disciplinar Permanente, vai estar errada. E é possível delegação. Por quem? Pela Corregedoria de Justiça. Tá? Se ele colocar presidente do tribunal, está errado. Todo procedimento apuratório, ele vai circular em chancela de reservado, tá? Reservado, tudo bem? Então, essa aqui acho que você não cai, né? Dizendo que toda informação é pública, lá e tal, aqui nós temos a exceção, que é o sigilo. O sigilo, ele é a exceção. Só que o sigilo tem que ser totalmente previsto em lei, então a instrução normativa prevê que a apuração ética, ela pode acontecer pela chancela de reservado, até para não ter uma exposição sobre tal situação. Artigo 13. Esse artigo 13 é babado aqui, ó. A violação das normas estipuladas neste Código acarretará as sanções previstas pelo 5871 ou 5810 de 24. Quem é isso aqui? É o RJU. Então, para o TJ Pará, uma infração ética levará às penalidades do RJU. Ah, professora, mas eu li em algum lugar que a comissão ética só aplica a penalidade de censura. É isso no 1171, ou se ele estiver falando da ética geral. A ética geral, que a gente pega lá do 1171, a única penalidade que a comissão de ética pode aplicar é a penalidade de censura. Só que o Código de Ética do TJ Pará não fala de censura. Ela deixa explícita aqui no artigo 13 que a comissão que vai investigar aplica a penalidade ética, as mesmas penalidades do RJU. E quais são as penalidades do RJU? Repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição do cargo em comissão. Exoneração, em nome de Jesus, não é penalidade. Então, significa que para o TJ, lembra que eu estou falando da ética específica para o TJ Pará, uma infração ética pode levar a uma penalidade do RJU. Ele não cita se é apenas uma ou duas, então ele diz aí, ó, acarretará as sanções previstas na 5810, podendo acumular-se no que couber com outra penalidade disciplinar, quando a infração for assim capitulada em legislação própria. Ainda aqui ele te diz o seguinte: quando você estuda RJU, você aprende que o servidor responde por 3 esferas: penal, civil e administrativamente, de forma cumulativa e independente. Galera, então, dependendo da ação que você fizer, pode culminar uma infração ética, uma infração administrativa, uma infração civil e capitulada na legislação própria penal. Nada impede. Então, por isso que ele diz. Então, qualquer questão que diga que, o servidor, ele praticou uma corrupção, e essa corrupção provocou uma lesão aos cofres públicos e ao particular. Galera, corrupção é infração administrativa, é infração civil, porque gerou prejuízo horário também, é penal, tá lá contra os crimes da administração pública, e é uma apuração ética. Você apropriar-se de bens públicos é uma infração ética também. Então, você vai responder por tudo onde tiver capitulado essa infração, porque tudo pode se acumular. Claro que existem 2 situações, que é da esfera penal, que se reflete, né, nas outras esferas, que é com relação à negativa da autoria. Se realmente for comprovado que na esfera tipo penal ele não fez, ele é inocentado mesmo,
Isso é inocentável. Consegue se comprovar que a negativa dos fatos. Aí sim, não é por falta de prova. Aí sim, isso aplica. Mas isso não é cabível aqui na ética, né? Só estou tentando ilustrar para você, caso essa dúvida esteja pairando. O que eu preciso que você saiba, sem medo de ser feliz, é que o Código de Ética do TJ Pará, em nenhum momento ele fala de censura, tá? Então, não confunda as coisas. Como é que você não vai confundir as coisas? Peguei minha provinha aqui, abri minha prova, abri meu exercício, sei lá o que eu estou fazendo, mas abri para resolver a questão. Ele me pergunta assim, a ética no serviço público, é possível vir isso na prova? Se vier no conteúdo programático, sim. Ele não me falou em nada do TJ Pará. Ele perguntar da penalidade da comissão de ética, é censura, na ética geral. 1171, geralzão, que as provas cobram assim. A partir do momento que ele cita para você, com base no Código de Ética do TJ Pará, ou com base no Código de Ética do Tribunal de Justiça do Pará, ponto. Qual é a penalidade? As mesmas da Lei 5810. Simples assim. Olha o comando e olha para onde ele está direcionando aqui. Beleza até aí? Bacana. Então, muito cuidado. Isso aqui é muito importante. Beleza? E essa aqui, tá lá nas disposições finais, é uma aposta minha. Eu não sei por que eu encrenquei com isso daqui. Então, bora lá que aparece na tua prova e a gente vai ser muito feliz com isso aqui. Ó. Os casos não previstos neste código. Olha a situação importante aqui. Por que os casos não previstos com esse código? Lembra que lá no início eu te falei que a ética ela vai orientar a conduta humana porque ela não tem como prever, como prescrever tudo que é possível para um ser humano, a proibição que ele deve fazer? Pois é, porque né, sempre existe um ser iluminado que vai te provar que ele é capaz do impossível até. Então, aqui que vem a pegadinha. O que não está previsto nesse código serão decididos pelo presidente do tribunal. Galera, é o presidente. E eu, certeza que se isso cair em prova aqui, certeza, ele vai dizer que é o corregedor. Certeza. Cara, eu não sei porquê. Tô encrencando com isso aqui. Certeza que vai ser o corregedor. Então, olha só. O que você tem que organizar na sua mente aqui desses pontos de pegadinha, tá? Se ele falar para você que a comissão permanente disciplinar, ela é que vai apurar. Se não tiver a comissão permanente disciplinar, ela pode delegar. Quem é que delega? O corregedor, a corregedoria. Beleza. Se for atos não previstos nesse código, quem é que vai apurar o que não é previsto nesse código? É o presidente. Então, faça essas anotações aí. Guarde que são os pontos essenciais que pode vir de pegadinha em prova. O restante é você ler deveres e vedações, que eu tenho certeza que isso não vai te causar confusão por causa da linguagem. Tá? Então, bora lá. Olha o que a gente tem aqui, uma questão aqui. Ó. Em um programa de rádio, Joaquim, faxineiro terceirizado, que exerce suas funções no âmbito do TJ Pará, fez, fora do horário de serviço e da dependência do tribunal, considerações e emitiu opinião desabonadas sobre o trabalho desenvolvido por determinado analista judiciário. A partir dessa situação hipotética, julga os itens a seguir, conforme disposto na resolução do TJ. O referido Código de Ética é inaplicável à situação, já que a fala de Joaquim ocorreu fora das dependências. E, gente, esquece isso. Lembra que eu te falei que a ética é universal? Então, a ética ela é diferente do RJU. O RJU ele vai ser aplicado naquilo que é de acordo com as suas atribuições laborativas. O Código de Ética não. Gente, não existe ninguém meio ético. Se você faz fora ou se você faz dentro do local de trabalho, o Código de Ética vai te pegar. Beleza? Joaquim poderá ser submetido a procedimento ético, uma vez que as regras do referido Código de Ética se aplicam aos servidores terceirizados. Sim, se aplicam. Toda e qualquer pessoa que execute atividade em nome do poder público. Há vedação expressa no referido Código de Ética sobre o servidor opinar publicamente a respeito da honorabilidade do desempenho funcional de outro servidor. Sim, isso está explícito. Isso que depois você vai ter que ler deveres e vedações. Eu não fiz para não ficar muito cansativa, né? Porque se for para ler, né? Ou em casa, né? Então, aqui as pegadinhas. Em virtude da opinião ter sido emitida fora do horário, é inaplicável o referido código. Cara, deixa eu te falar o seguinte. Lembra que eu te falei que as provas cobram 1171? Essa aqui é uma situação aqui que ela é cobrada, tá? Então, nunca se esqueça. Você está lendo qualquer código de ética do TJ, depois, sei lá, você vai fazer um TRT, você vai fazer um MP, você vai fazer polícia, você vai fazer qualquer coisa. A vida profissional
não se separa da vida social. O que você pratica fora tem interferência nos seus atos profissionais. O código de ética pode se pegar. Justificativa. Não existe ninguém meio ético. Ah, mas não está explícito no código. É a ética. E a ética ela é uma só. Ela é autônoma. Ela se reveste em forma de lei ou de normativos para um determinado público, para um determinado. Mas ainda assim, todas as ações de ética funcionam de forma de uma só. Beleza até aí? Então não esqueça dessa situação. Bons estudos. Espero que você tenha gostado. De resto, qualquer dúvida é só nos acionar. Até a próxima.